Muito bem, minha gente, estamos de volta. São 10 horas 36 minutos. Faltando 24 para as 11, ajuste aí o seu relógio, não perca a hora, viu? Gente, olha, nós estamos recebendo hoje, em especial, a nossa advogada especialista em direito da família e sucessões, a Lidiana Beltrame Menezes, para mais um tema muito relevante. Hoje ela vai falar sobre os pets. É isso aí, os adoráveis pets. Animais de estimação como membros da família. Os detalhes com ela, Lidiana. Satisfação, muito bom revê-la aqui. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Gilber. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. Hoje com você, né, nessa troca. Tem muito tempo que nós não estamos juntos aqui, né? Verdade. Hoje eu trouxe esse tema, foi até uma sugestão da Gliciana na última vez que eu estive aqui, que nós falamos sobre os bebês reborn. Sim. Que tava aquela discussão, muito, né? E aí ela falou, Lidiana, vamos falar sobre os pets, que eu acho que pode ter muitas dúvidas aí dos nossos ouvintes que a gente possa esclarecer. Então hoje nós vamos falar sobre os pets como animais de estimação, porque o que acontece, Gilber? Hoje, o que nós entendemos sobre família vem sendo alterado, né? Sim. A família ela vai sofrendo mutação e o direito, né, a jurisprudência, nós, né, dentro desse complexo todo, tentamos acompanhar. Claro que não na mesma proporção, né? As coisas evoluem muito mais rápido do que se você for olhar na lei, né? A transformação e a alteração da sociedade é muito mais rápida. Sim. E hoje, cada vez mais, as casas estão tendo mais animais de estimação e menos crianças, né? Então, segundo dados do IBGE, em 2015, o número de pets já era maior que o número de crianças nas casas. Então, os pets estão realmente sendo vistos como membros da família, cada vez mais. Hoje a gente sabe que muitos casais estão optando por não ter filhos e adotando os pets, né? Então, o direito está tentando acompanhar essa mudança, essa transformação. Óbvio que dentro do que é possível, né? Não na mesma velocidade, mas já estamos tendo esse entendimento, tanto de tribunais, né? Quando no que a gente fala sobre as leis, sobre os pets serem membros da família e não somente os animais de estimação, né? E esses dados que a senhora traz como introdução são, de fato, surpreendentes. Eu não tinha conhecimento deles, né? Sim. Do quantitativo de pets que hoje já ultrapassa, né? O número de crianças, de filhos, enfim, entre casais. E não só cães e gatos, né, Lidiana? Hoje tem muitos outros animais aí que são considerados animais domésticos, né, digamos assim, né? Até animais silvestres que são ali cuidados dentro do próprio lar, né? Sim, exatamente. Quando a gente fala em pets, a gente muitas vezes pensa no cachorro e no gato. Sim. Mas isso está sendo ampliado, mas é muito bom que a gente tenha esse espaço de conversa aqui, até para que os nossos ouvintes tenham os esclarecimentos adequados, porque muitos outros animais, como passarinhos, precisam de autorização. Sim. Principalmente dependendo da região que é o passarinho, né? Dependendo se é um passarinho que não é brasileiro. Então, a gente precisa, se a gente quiser, de fato, estar de acordo com a lei e cuidar desses animais, buscar ter conhecimento. Às vezes a pessoa, ela até cria bem ali uma ave, tem um viveiro bacana, mas não regulariza isso. E aí, ou recebe uma denúncia, ou acontece alguma situação que recebe uma multa. E a multa não é porque, às vezes, aquele bichinho está sendo maltratado. Às vezes ele está sendo bem tratado, mas porque a pessoa não cumpriu com a regulamentação, né? E aí, para você pagar a multa e regularizar tudo é muito pior. E em caso de reincidência pós-multa, cabe prisão, detenção? Dependendo da situação, né, do tipo de animal, porque tem animais que não podem Tem os agravantes. que não podem nem ser considerados como pets, tá? Aí a gente vai entrar na legislação ambiental, mas cachorro, gato, dependendo do passarinho, são animais mais comuns e mais tranquilos. Mas aqueles animais que são animais mais da floresta, né, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque tem alguns que mesmo se você tiver o espaço adequado, você não pode. Só é permitido, às vezes, ali em zoológico, né? Em um cativeiro, em um local realmente apropriado para isso. Então, nós temos que ter esse cuidado, sim, tá? Lidiana, e entre esses animais, né, esses pets comuns, como cães, gatos, é verdade que eles têm direitos? Sim, eles têm direitos. A lei brasileira, ela determina que os animais, eles devem ser protegidos da crueldade e da exploração, tá? Fora isso, nós temos a Declaração dos Direitos Universais,
que os animais, eles devem sim ser protegidos de maus tratos, né? A gente tem que ter esse cuidado com esses animais. Então, nós temos leis não para determinar que eles têm direito, por exemplo, de receber uma pensão ou alguma coisa do tipo, mas de que eles devem ser tratados com carinho, com respeito, né? De uma forma justa e respeitosa com eles. Afinal, os animais, eles fazem parte, né, do todo, então nós temos que ter esse carinho com eles. Então, os direitos que eles têm são nesse sentido, de serem bem tratados e de serem cuidados, tá? E, Diana, e por que agora, digamos, estão sendo considerados, né, esses animais estão sendo considerados da família e não somente, entre aspas, como animais? Exatamente, Gilber. Como a gente começou a conversar aqui no início, então, cada vez mais as famílias estão optando por ter mais animais. Às vezes a pessoa tem 2, 3 cachorros, né? E aí, independente da família, a família ela está sendo reconstruída. Então, nós temos uma família, muitas vezes, que é um casal, ou uma família que é só de uma pessoa, ou uma família que é pai, mãe, filho e filha, ou uma família que é um casal homossexual, ou uma família que é uma pessoa e um pet, ou a família que tem um casal e um pet. Então, a gente está se readequando, né? Estamos com novos conceitos de família, e não só aquele da forma tradicional como a gente tinha. E muitas vezes hoje, o animal está tomando essa posição de ter cuidados como se fosse filho, né, da pessoa. E aí a gente começa a ver essa mudança do entendimento de família para que a jurisprudência, os tribunais, né, a lei, o judiciário como um todo, sim, possa se movimentar e entender que, por mais que não se tenha leis ainda, a gente precisa entender que isso é uma realidade, isso está acontecendo, as famílias estão adotando muitos animais, então a gente precisa enxergá-los não só como animais, mas como membros de fato da família, principalmente em situações quando a gente fala de casais que passam por uma perda de um filho ou alguma situação difícil, perda de um membro querido. E os animais, e muitas vezes eles são até indicados, né, por psicólogos, sim, por médicos, como uma forma de tratamento, né, porque são, principalmente os cachorros, eles são animais que dão muito carinho, né, sim, a gente fica muito, aprende muito com eles, sim, né, eles dão carinho de forma genuína. Então a gente tá vendo essa mudança, essa alteração, para entender que, de fato, animais são muito mais que animais. Eles passam a ser vistos agora como membros da família, tá? E, Diana, né, atualizando, né, no que tange a questão das normas, né, da legislação em geral, por se tratar de família, né, em caso de divórcios, como que a gente poderia definir, como que o direito define, a legislação, quem fica com o animal de estimação? Né? O casal casou recentemente, adquiriu lá um cãozinho e, infelizmente, acabou se divorciando, mas tem um cãozinho no meio disso, né? Como que fica essa situação? Então, como nós conversamos no início, nós não temos uma lei estipulando guarda para esse tipo de animal, somente para pessoas. Sim. Mas, por analogia, nós estamos adotando, né, a gente vê isso nos tribunais, a gente vê isso nas sentenças dos juízes, nós estamos adotando um posicionamento similar ao de um filho. Então, é definido quem vai ficar com aquele animal e é definido ali, por exemplo, um direito de visita. Olha, você vai ficar com esse animal, mas 3 vezes por semana eu vou pegar para passear. Ou eu vou pegar no final de semana, eu fico com esse cão, com esse gato, com esse animal. Se tem vários, às vezes 2, 3, talvez um pode ficar com um e o outro com o outro. Então, dividido dessa forma, desde que se chegue a um melhor consenso ali para o casal dentro daquela rotina, né? Porque, obviamente, o animal não é um objeto, mas também não é um ser humano. Então, a gente tem que entender isso, que por mais que tenha, né, todo o afeto e carinho, nós estamos falando de um animal, sim, né? Eu estou me lembrando aqui, Lidiana e ouvintes, são 10h45, de um caso de cerca de 2 anos, de um casal que se separou. Eles viviam no Nordeste e a mulher, né, no ato da separação, foi para São Paulo e levou o cão. Levou o cão, entre aspas, contra gosto do ex-marido, que seria, né, entre aspas, o dono do cãozinho. E ele
estabeleceu uma campanha, literalmente, nas redes sociais, em busca, né, porque ele não tinha o paradeiro da ex-mulher, e acabou recebendo informações de que o cãozinho estava em São Paulo, viajou, foi do Nordeste até São Paulo, e encontrou o cãozinho com a ex-mulher em um parque em São Paulo. E gravaram essa cena, né? E foi muito interessante porque o cãozinho tão logo viu, ele chamou pelo cãozinho. Reconhece, né? Já foi, né? Aquela correria para abraçá-lo e tal. Mas não foi um caso que terminou bem, né? Infelizmente, em virtude da separação desse animal, né? Entre ali o casal que também havia se divorciado. Já seria comum casos assim, podemos dizer, Lídia? Sim, hoje a gente vê briga de guarda de filho e vê briga de guarda de animal, Sim. Né? Então, olha que situação complexa, até mesmo para um juiz decidir. E o juiz determinou que ficasse com ele. Com ele? Neste caso específico que eu acabei de contar. Mas por quê? Você lembra? Não me lembro qual teria sido a motivação, mas determinou que ficasse com ele. Porque muitas Parece que ele vezes... já cuidava do animal há muito tempo, era o zelador, enfim, então, vários outros motivos. Né? A gente tem que analisar todas as variáveis do caso. Por exemplo, do casal ali já tinha esse animal antes deles estarem juntos? Tem algum tipo de registro? Porque a gente consegue fazer registro, né? A certidão ali do animal. Tinha o registro, inclusive, o ex-marido que tinha feito o registro. Exatamente. Às vezes o animal já é um bichinho já está mais idoso e mudar ele de casa pode causar algum tipo de transtorno para ele. Então a gente tem que analisar todas as variáveis, porque essa viagem foi feita como? De avião. A gente tem que ter muito cuidado com como transporta esses animais, né? A gente tem vários tipos de leis que determinam ali como que vai funcionar o transporte de animais por meio aéreo. Se for de carro é até um pouco mais tranquilo, mas quem tem mais condições, às vezes, de ficar mais tempo com esse animal, por exemplo, ele morava em uma casa grande, com quintal, estava acostumado a ter espaço. Aí a pessoa muda e vai para um apartamento pequeno. Foi nesse caso também. A ex-mulher foi para um apartamento. Eles moravam em uma casa. E às vezes era um cachorro de porte grande. Sim. Né? Então a gente tem que analisar todas as questões. Não somente quem comprou, mas a idade do animal, se o animal tem alguma necessidade, o lugar para onde ele está indo. Assim como a gente faz com as crianças, né? Crianças e adolescentes, quando a gente vai analisar a guarda, se vai ficar com a mãe ou com o pai, a gente sempre tem que tomar essa cautela, esse cuidado de analisar. Olha, o local que está indo é um local adequado, tem uma estrutura bacana, como que é o padrão hoje, a pessoa tem algum tipo de necessidade especial que vai ser suprida ali com essa mudança, então nós temos que analisar todos esses casos. Então, provavelmente, nesse caso em específico, o juiz viu essas provas, o cara que tinha feito o registro já devia ter o cachorro antes do relacionamento com ela, e a casa era melhor. Então, provavelmente foram várias questões ali que fizeram com que ele conseguisse manter essa guarda do cachorro. Mas eu sempre falo, Gilber, que a gente tem que ter o bom senso, né? Sim, tem que buscar, né, Lidiana? Até porque se trata de um animal que também se apega muito, né? Tanto nós, seres humanos, como também, no caso específico desse acontecimento, um cão. A senhora tocou num ponto bem interessante, Lidiana, sobre a questão, por exemplo, do transporte, né? A legislação já prevê alguma punição, por exemplo, em casos como esse, de uma pessoa levar o cão sem devida autorização e esse cão, por exemplo, adoecer, ficar doente ou até mesmo ir a óbito, ir à morte. A legislação já prevê algum tipo de punição para a pessoa que pegou esse animal e levou sem autorização do proprietário, por exemplo? Sim, tem as punições que são aplicadas, principalmente no caso onde esteja tendo algum conflito de interesse com relação àquele animal e a pessoa pegue sem informar no processo, sem ter uma autorização judicial. Assim como a gente tem com guarda de criança, se você tem a guarda e você vai viajar sem comunicar, sem fazer nada, e você tem ali alguma divergência, você pode ter a punição. Então, com os animais, da mesma forma, pode acontecer de ter essa punição, sim. Então, mais um ponto de atenção para os nossos ouvintes, né? Porque, por mais que a gente saiba que é um animal que, né, não vai falar nada e tudo, mas nós temos que ter essas cautelas e o bom senso, gente. Porque quando o casal começa a brigar demais,
por um animal, por qualquer coisa que seja, às vezes a briga ali é por um motivo muito fútil, Sim, né? sim. A gente fala que todo excesso esconde uma falta, né, Gilber? Então, se aquela briga tá tomando proporções muito grandes, é porque não é somente aquilo ali que tá mal resolvido, Sim, sim. né? Tem outras coisas. Há variantes, né? Exatamente. Então, Nesse talvez a pessoa precise até fazer um tratamento psicológico, né? A gente sabe que separação é uma forma de luto. Sim. Sempre é difícil. Até mesmo para quem quer se separar, não é fácil. A separação por si só, por mais amigável que seja, né? Já falei isso várias vezes aqui com os nossos ouvintes, por mais amigável que seja, é um sofrimento. Os impactos não são fáceis. Principalmente se você tem filhos, Sim. né? Então a gente tem que ter muita cautela, porque por mais que seja uma separação amigável, filhos vão sentir e o próprio casal, né? Você vai ter consequências. Você ficou ali um determinado tempo com aquela pessoa, tem uma vida, uma história com aquela pessoa. E separar não é fácil, tomar uma decisão de se separar não é fácil, até mesmo quando você está num relacionamento que é tóxico, que é abusivo. Por vezes você sabe que você está em um relacionamento que não é bom, mas você não tem, muitas vezes, a coragem ou as forças, né? Seja por uma questão financeira, por uma questão psicológica, por uma questão social, não sei, são vários os motivos. E aí a pessoa, até ela tomar coragem, né, é um passo muito grande. Você primeiro se conscientizar, depois ter a coragem de se separar e de fato vir a se separar. Então é um processo muito difícil, doloroso, que quando é de uma forma amigável se torna um pouco menos pesado para todos, principalmente quando a gente fala de filhos, de animais, entre outras coisas, mas são processos que fazem parte da vida, infelizmente, e ninguém casa querendo separar, né, Gilber? Ninguém casa falando assim, eu vou casar hoje, mas daqui a 1 ano eu tô separando. Não, de forma alguma. O Luiz Oliveira está aqui dizendo que o tema de hoje é extremamente importante, ele é apaixonado por cães e gatos, separou recentemente e acabou tendo que também trabalhar essa questão de quem ficaria com um dos cães e acabou se resolvendo sem qualquer tipo de problemas. O Jeremias, morador do bairro Pedreira, também está dizendo aqui que tem em casa cães e que se preocupa muito com a questão também dos maus tratos, né? Que também se torna um problema muito grave para quem tem esses animais e acaba, né, se esquecendo dos devidos cuidados. Inclusive, temos uma proposta de lei tramitando na Câmara Municipal de Itabira que prevê denúncias das clínicas que recebem animais oriundos de maltratos aqui em Itabira. Naturalmente deve ser sancionado nos próximos dias, ou seja, a todo momento há novas, né, leis, legislação que está sendo trabalhada nesse sentido, né, de proteger cada vez mais esses animais. Né? E olha só, às vezes a gente pensa que é um tema tão distante aos nossos ouvintes aí falando, né, Exatamente. que tem essa preocupação, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas que tema é esse de pets como membro da família? E pra gente ver como que eles estão tão por dentro da nossa família que as pessoas realmente se identificam com esse tema. E essa questão dos maus tratos, né, que o nosso ouvinte trouxe, isso é muito importante, porque nós temos vários lugares, por exemplo, aqui em Itabira nós temos a Ampare, né? Sim. Se você às vezes não pode mais ficar com o animal, independente do motivo que seja, tem pessoas que pegam, tem gente que tem sítio com muitos animais. Então, existem meios de você conseguir fazer uma doação de uma forma bacana, sem largar o animal no meio da estrada, gente, que é o que muito acontece. Lidiane, por favor, pegue esse outro microfone, puxa ele aqui para mim, por favor, cuidado com a sua gravação. Descarregou? Esse outro, ele já nos deixou aqui sem a bateria. Gente, nós estamos com a Lidiana Beltrame Menezes, nossa querida advogada especialista em direito da família e sucessões, com o tema de hoje muito, muito estimulante, animais de estimação como membros da família. Lidiana, me conta uma curiosidade, não só minha, mas também, estou vendo aqui do Elias, separa, no caso aí, né, a pensão para animais, para pets? Gilber, isso mesmo. Tá me ouvindo? Tô. Perfeito. O que acontece? Como a gente falou da questão da guarda, nós temos também a questão do... Pode falar? Pode. Como nós temos a questão da guarda, se a gente determina numa separação que
aquela pessoa quer participar, quer estar ali envolvida, né, com o cachorro, pegar para passear, enfim. Às vezes é um cachorro mais velho que tem gastos, a gente pode determinar também essa pensão, tá? Mas é uma pensão no sentido de quê? De ajudar com as contribuições do animal, tá? As Sim, necessidades básicas daquele animal, para garantir que ele tenha o sustento. Nós temos casos, às vezes, já tive um caso onde o animal era mais velho, e ele precisava tomar vários remédios, já estava mais idoso, não enxergava tão bem, tinha epilepsia, tinha várias questões que incidiam ali no cotidiano dele. Tinha que tomar remédio de tempo em tempo, tudo isso interfere. sim. Então, era um animal que tinha um gasto alto. E como era um casal que estava com esse bichinho há mais de 12 anos, os dois foi um consenso, foi muito tranquilo, eles sabiam que o animal já não estava muito bem, e eles estipularam, não, a guarda vai ficar, ele vai continuar morando na casa tal, para ele não sair, até para ele não perder o hábito, né, o local onde ele faz as necessidades, onde fica a ração, água e tudo, porque ele já não estava enxergando, era um local que não tinha muita escada, para ele não cair também, e a outra pessoa arcou com parte desses gastos também, para poder contribuir, porque sabia, eram medicamentos, eram muitas coisas que esse animal precisava, tá? Então, foi mais fácil porque foi um acordo, mas mesmo assim é preciso analisar caso por caso, tá, Gilberto? Não vai ser toda. Vamos supor que o casal se divorcia e o outro fala assim: não, eu abro mão, pode ficar com o animal só para você. Sim, Não se justifica que o outro pague qualquer valor para ajudar. Agora, sim, se os dois se colocam como responsáveis, como querer cuidar, visitar, manter a guarda, aí sim a gente fala nessa. Não falaria em pensão, mas uma forma de contribuição, sim, tá? Porque pensão seria algo muito assim, para pensão alimentícia para a pessoa, seria mais uma forma de contribuição para os gastos daquele animal. gente, olha, são 10h58. O tema de hoje trazido pela nossa advogada Lidiana Menezes, animais de estimação como membros da família. Lidiana, suas últimas considerações a respeito desse tema, muito, mas muito importante. Nós vivemos realmente um novo tempo em que os animais eles se tornaram realmente membros da família, são extremamente importantes, como a senhora já mencionou aqui, no que tange a questão de saúde, seja ela mental, seja ela corporal, enfim. É fundamental que tenhamos cada vez mais acesso a esses animais e, ao mesmo tempo, possamos tê-los com a mesma consideração de um ser humano, porque são de fato, animais que mudam vidas e transformam vidas. E a Sim. gente tem muitos exemplos. Eu tenho certeza que o senhor e a senhora que estão aí nos ouvindo agora, são 10h59, conhece alguma pessoa que se recuperou de algum trauma, de alguma situação adversa, em virtude de ter um animal de estimação do seu lado. Sim. E você falou tratar os animais igual tratamos as pessoas. Tem animais que são mais bem tratados que pessoas, né, Gilber? Pura realidade. Isso é Pura um ponto realidade. importante, Pura realidade. porque a gente vê, infelizmente, pessoas tratando outras pessoas, né, de uma maneira tão ruim hoje em dia e tratam animais tão bem. Mas é aquele ditado, né? Eu não confio na pessoa que não gosta de animais, né? Do meu cachorro, mas eu confio plenamente no meu cachorro quando não gosta de uma pessoa. Os cachorros, eles estão sempre ali nos ajudando, nos protegendo, né? Verdade, Cuidando de verdade. nós, da nossa casa, do jeito deles, claro, mas sempre parceiros, né? O melhor amigo do homem. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar